Paz do Senhor, irmãos, boa tarde. Vamos aqui para mais um vídeo do quiz bíblico, certo? Aqui é um quiz bíblico avançado, viu? Eu quero ver se vocês vão acertar 6 perguntas, que são 6 perguntas, certo? Quero ver se vocês vão acertar todas. Primeiramente, essas perguntas bíblicas de hoje, essas 6 perguntas bíblicas de hoje, é para quem tem muita comunhão com Deus. Mas não, se você acertar 3 perguntas dessas 6 aqui, você já tem muita comunhão com Deus. Imagine se você acertar 6. É aqui que nós vamos testar se você tem muita comunhão com Deus mesmo. Essas são avançadas. Eu trouxe só 6. E essas são avançadas, meus irmãos. Certo? E eu quero que vocês deixem no comentário quanto você acertou, certo? A primeira pergunta fala bem assim. É uma pergunta aqui, né? Bem simples. E eu acho que vocês vão saber responder essa. Eu acho essa aqui. É bem simples a pergunta aí. Onde na Bíblia fala que Jesus é o Senhor do sábado? Bem simples a pergunta. Onde na Bíblia fala que Jesus é o Senhor do sábado? Qual seria o livro e o capítulo que fala que Jesus é o Senhor do sábado? Qual é o livro da Bíblia e o capítulo? Você tem que dizer os dois, certo? Então, onde na Bíblia fala que Jesus é o Senhor do sábado? Qual é o livro? Qual é o capítulo? Difícil, né, meus irmãos? Eu pensei que você ia acertar. É uma pergunta simples. Eu pensei que você ia acertar. Mas é muito difícil, né? Tem que ter muita comunhão com Deus, meus irmãos. Essas perguntas aqui não é aquelas perguntinhas, né, que é mais besta, né, que todo mundo já sabe, não. Aqui você tem que saber qual é o livro, qual é o capítulo. E tem que ter muita comunhão com Deus, meus irmãos, para saber isso aqui, certo? Então, se você não sabe, onde na Bíblia fala que Jesus é o Senhor do sábado? Se vocês abrirem em Mateus, no capítulo 12 e no versículo do 1 ao 8, vai falar lá que Jesus é o Senhor do sábado, certo? Essa aqui é a primeira. Não consigo acertar? Vamos para a segunda. Vocês ainda tem aqui mais 5 perguntas aqui que pode acertar. Vai que você acerta todas. Vamos lá. Onde fica a parábola do joio? Opa, é bem conhecida essa parábola do joio. Agora, complicado é você saber qual é o livro e o capítulo que fala da parábola do joio. Qual é o livro, meus irmãos? Qual é o capítulo que fala dessa parábola do joio? Eu tenho certeza que muita gente sabe, né, dessa parábola do joio. A parábola do joio. Mas não sabe qual é o livro e o capítulo. Se não sabe, eu vou dar a resposta e vocês vão passar a saber, certo? E aí, meus irmãos? Te peguei mais uma vez? Ou você conseguiu acertar? Deixa já nos comentários, viu? Vamos lá. Onde fica a parábola do joio? Fica em Mateus. Em Mateus também, no capítulo 13 e no versículo do 24 ao 30. Então, Mateus capítulo 13, do 24 ao 30, lá mostra, né, a parábola do joio, certo? A terceira pergunta, meus irmãos. Vamos lá, né? Se você acertou, parabéns. Se errou, vamos ter mais comunhão com Deus, meu irmão. Vamos lá. Terceira pergunta. Onde fica na Bíblia que Jesus pagou imposto? Onde é que fica, onde fica na Bíblia, né? Onde fica na Bíblia que Jesus pagou imposto? Qual é o livro e o capítulo? Qual é o livro e o capítulo que mostra que Jesus pagou imposto? E aí, meus irmãos? Na Bíblia tem. Mas eu quero saber qual é o livro e qual é também o capítulo. Certo? E aí? Vocês sabem? Eita, peguei de novo, né? Vamos lá. Onde fica na Bíblia que Jesus pagou imposto? Em Mateus também, meus irmãos. Mateus. No Mateus, no capítulo 17. E o versículo é do 24 ao 27. Eu não estou perguntando os versículos porque seria muito difícil mais ainda. Aí é a pergunta mais difícil ainda. Se com o livro e o capítulo já é difícil, imagina você falar o versículo. Então, eu estou falando versículo. Então, na Bíblia, né, onde fica na Bíblia que Jesus pagou imposto? Em Mateus, no capítulo 17. E no versículo do 24 ao 27, certo? O versículo eu falo, certo? Por fora. Quarta pergunta. Onde fica na Bíblia o capítulo, né? Onde fica na Bíblia o capítulo e o livro que fala viver pela fé? Onde fica na Bíblia o capítulo e o livro? Ou então, ao contrário, né? Onde fica na Bíblia o livro e o capítulo
que fala viver pela fé. Onde é que fica esse viver pela fé? Qual é o livro? Qual é o capítulo? Bastante difícil, né, mas essa daqui, se me perguntasse, nem eu saberia. Eu estou sabendo agora, meus irmãos, né? Que tem que ter muita comunhão para saber de todos, tem que ter muita comunhão. Então, se uma pessoa chegasse, qual é o livro e qual é o capítulo que fala lá, viver pela fé, eu também não ia saber, né, falar assim de cara. Eu ia ter que ficar pensando para depois responder, certo? E se eu lembrasse, né, também, né? Então é por isso que tem que ter muita comunhão com Deus, meus irmãos. Essa aqui é bastante difícil, não vou mentir não. Essa frase aqui, né, viver pela fé, se encontra lá em 2 Coríntios, no capítulo 4 e no versículo do 16 ao 18. É muito difícil, meus irmãos, essa aqui era muito complicado mesmo. Mas se você acertou, olha, meus parabéns, não? Meus parabéns, meus irmãos. Você está com muita comunhão com Deus mesmo, certo? Não estou dizendo que quem errar todas essas aqui não tem comunhão com Deus. Eu não estou dizendo isso, meus irmãos. Aqui eu estou dizendo que quem acertar todas tem uma comunhão muito grande com Deus. Examina a Bíblia muito, entendeu? Agora, se você errou todas, né? Eu não estou dizendo que você não tem comunhão com Deus, né? A pessoa pode até errar todas, mas às vezes tem comunhão com Deus, mas errou todas, né? Tem pessoas aí que tem muita comunhão com Deus, mas mesmo assim vai errar todas as perguntas aqui. Não fique triste. Às vezes dá branco para responder mesmo, entendeu? Mas o que importa é você ter comunhão com Deus, meus irmãos, certo? É como eu falei, né? Não é porque você errou todas as perguntas aqui que você não tem comunhão com Deus, não, viu? Tem muitas pessoas que têm comunhão com Deus e muito, mas mesmo assim vai errar todas, certo? Mas não fique triste, é só ter mais comunhão ainda com Deus, examinar mais a palavra, e aí você vai conseguir responder mais fácil. Quinta, onde fica na Bíblia o livro e o capítulo que fala sobre o novo céu e a nova terra? Essa aqui é fácil, meu irmão. Essa aqui eu já sabia responder melhor. Eu já sabia responder essa, né? Onde fica na Bíblia o livro e o capítulo que fala sobre o novo céu e a nova terra? Se você não sabe, esse versículo, né, na verdade o livro, fica lá em Apocalipse, né, no capítulo 21 e no versículo do 1 ao 8. Então, onde fala sobre o novo céu e a nova terra, é lá em Apocalipse. Apocalipse no capítulo 21 e versículo do 1 ao 8, certo? Apocalipse capítulo 21, vamos ver, versículo do 1 ao 8. E por último, e para finalizar, onde fica na Bíblia o livro e o capítulo que fala sobre o juízo de Deus? Essa é para finalizar. É outra mais difícil. Essa é difícil também. Essa é difícil, meu irmão. Onde é que fala? Qual é o livro? Qual é o capítulo que fala sobre o juízo de Deus? E peguei mais uma vez, né? Eu espero que provavelmente você acertou uma, meus irmãos. Uma aí tá bom, certo? Se você não acertou nenhuma, não fique triste. É só ter mais comunhão com Deus, examinar mais a Bíblia, e vocês vão, né, acertar nas próximas vezes que eu trazer os quiz bíblicos, certo? Não fique triste, certo? A resposta está Apocalipse no capítulo 20 no versículo do 11 ao 15. Então, o livro e o capítulo que fala lá sobre o juízo de Deus é no Apocalipse no capítulo 20 no versículo do 11 ao 14, certo? Então aqui foi um quiz bíblico, é um quiz bíblico de perguntas avançadas, né? Perguntas, né, mais um pouquinho puxadas, né? Você tem que ter uma comunhão com Deus a mais. Então é isso, meus irmãos, né? Se vocês erraram todas, não fique triste, é só ter mais comunhão com Deus, certo? Se você errou todas, né, não quer dizer que você não tenha comunhão com Deus. É só você examinar mais a Bíblia, entendeu? Se você acertou uma, parabéns. Se acertou duas, parabéns. Se acertou três, parabéns. Se acertou quatro, parabéns. Se acertou cinco, parabéns. Se acertou seis, meus parabéns, certo? E se errou, meus parabéns. Vá, tem mais comunhão com Deus, examinar mais a tua palavra, certo? Meus parabéns para todos, né? Se você errou, meus parabéns também, certo? Agora é você e ter mais comunhão com Deus, examinar a tua palavra, certo? E é isso, certo?
Meus parabéns para todos. Se acertou uma ou se acertou 6, se errou, parabéns, certo, meus irmãos? E é isso, certo? Que vocês possam buscar mais comunhão com Deus. Independente de quanto você acertou, se errou tudo, se acertou tudo, que tenha comunhão mais com Deus.